Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Muita gente está me cobrando um posicionamento. Eu, ao invés de dar um posicionamento, quero fazer uma entrevista sobre a autonomia do Banco Central aprovada nessa semana. Estamos gravando no dia 11 de fevereiro e saiu agora a lei que finalmente dá uma autonomia praticamente completa, uma independência de facto para o Banco Central em relação ao restante da gestão econômica brasileira, em relação ao Ministério, em relação ao Tesouro Nacional. E existem visões conflitantes aí. Existe uma visão de que o Brasil acabou, que já não existe mais nenhuma possibilidade de fazer política monetária soberana. Existe uma outra visão que diz que não. Agora foram apenas aperfeiçoamentos técnicos, etc, etc. Eu estou aqui com o Paulo Gala, que é uma pessoa que participa do mercado financeiro, mas vocês conhecem a posição dele, é um economista do desenvolvimento, é um cara que advoga por políticas desenvolvimentistas, então não vamos, né, deixar de fazer essa separação. Agora, eu quero perguntar ao Paulo Gala, não a pergunta que todo mundo está fazendo, e vou explicar antes de fazer a pergunta. Todo mundo está dizendo, então, que o Banco Central perdeu a soberania sobre a política monetária, ou melhor, que o governo perdeu a soberania sobre a política monetária, porque agora o Banco Central teria, então, uma autonomia operacional até descasada em relação ao governo federal, na nomeação do presidente, só no terceiro ano de governo se poderia trocar o presidente, e, portanto, o governo teria perdido a capacidade de gerenciar a política monetária. Eu quero trazer aqui o seguinte problema. Além do que o projeto atual aprovado ainda deixa na mão do Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo Poder Executivo e pelo Banco Central, a decisão das metas de inflação, que no final das contas são o que vão definir os juros, temos um problema um pouco maior que não está sendo comentado, que é o seguinte, meus amigos, desde 2008, a MP 435, que virou depois a lei, vou pegar aqui o número da lei, 11.803, estou com ela aberta aqui, lá em 2008, definiu o seguinte, que o Banco Central, já desde então, podia solicitar ao Tesouro Nacional a emissão dos títulos para oferta no mercado aberto, no mercado financeiro. Portanto, desde aquela época, já se vão 12 anos, quase 13, o Banco Central opera como um endividador deliberado do Tesouro Nacional junto ao mercado. Isso, naturalmente, fez a dívida pública interna brasileira crescer muito. E, evidentemente, que ao longo desse tempo esse crescimento foi creditado à famosa gastança pública, né, os gastos do Estado. Então é nesse marco que eu quero lançar aí a primeira pergunta para o Paulo Gala. Paulo, dado que o projeto atual não é um assassinato da soberania do governo sobre a política monetária, porque, afinal de contas, ela já está morta, já não existe, e considerando esse aspecto adicional que eu coloquei, que é a capacidade que o Banco Central tem desde 2008, tem de encomendar títulos do Tesouro Nacional para oferta no mercado, né, endividando o Tesouro Nacional de maneira completamente independente, sem prestar contas à sociedade. Como é que você avalia o projeto aprovado? Obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Fausto. Prazer falar com você, com todo mundo. Esse tema da autonomia do Banco Central é da maior relevância, né? Muita gente tem me pedido para falar sobre o tema, então é legal que a gente pode fazer essa conversa aqui. Fica muito mais divertido fazer um debate, uma troca de ideias, do que um vídeo simplesmente dizendo o que eu acho. Bom, primeiro de tudo é colocar a base da discussão. A base da discussão é entender que a gente gasta 500 bilhões de reais de juros por ano, que é um escárnio, que é uma despesa totalmente estapafúrdia, que não faz o menor sentido e que vem de um erro crasso de gestão de política monetária brasileira que é cometido desde os anos 90. Só para as pessoas terem uma noção do que é 500 bilhões de reais, o Rodoanel em São Paulo custou 25 bilhões de reais. Então a gente está falando de uma capacidade de a gente construir 20 rodoanéis por ano. Né? Eu costumo brincar que a gente poderia construir um túnel ligando São Paulo ao Pacífico por baixo da Cordilheira dos Andes. Né? Porque 500 bilhões de reais por ano durante 20 anos bom, faz a conta rapidamente. Em dinheiro de hoje, nós estamos falando de 500 bi por ano, em 10 anos dá 5 trilhões, em 20 anos são 10 trilhões de reais que foram literalmente transferidos para os detentores de riqueza líquida. Detentores de riqueza líquida, esses que estão no mercado financeiro, que ou são donos dessa riqueza ou são gestores dessa riqueza. Hoje a gente tem uma dívida pública de 5 trilhões de reais. Então, é sobre esse marco que eu queria começar a colocar a minha opinião e fazer essa discussão. A política monetária brasileira, a gestão foi equivocada nos últimos 20 anos.
ela destruiu, entre outras coisas, a indústria brasileira por ter provocado uma apreciação cambial totalmente despropositada, enquanto a China e a Ásia nadavam de braçada, praticamente deixando o Brasil numa situação ridícula, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O sistema de gestão de juros de política monetária no Brasil está muito errado, né? Segundo ponto que eu queria marcar é que se vende que a autonomia do Banco Central vai trazer confiança para os investidores, que vai aumentar o investimento no Brasil, que os estrangeiros vão colocar dinheiro aqui, tudo balela. Nada vai mudar, absolutamente nada vai mudar em relação à confiança de investidores no Brasil, pelo fato de ter uma lei que garante o descasamento de mandatos da diretoria e da presidência do Banco Central. Porque, no limite, o que a lei faz é garantir que o presidente do Banco Central e a diretoria possam ficar 2 anos blindados da presidência da República, por assim dizer. Então, acontece o que você falou, em vez do presidente ganhar as eleições e poder nomear o seu time, a presidência do Banco Central e a diretoria, ele tem que esperar 2 anos para depois sim fazer a troca inteira que ele quiser, trocar todos os diretores e o Banco Central, né? Um pouco disso a gente viu no Trump, né? Nos Estados Unidos eles têm esse modelo, em que o Trump ficou desesperado porque o Powell estava subindo juros, porque ele estava com medo de pressão inflacionária, e o Trump não podia demitir o Powell. Então ele ficou durante 2 anos fazendo bullying com o presidente do Banco Central americano via Twitter, né? Ele até explorou as leis lá dos Estados Unidos e ele descobriu que tinha brechas para ele demitir o Powell, mas ele optou por não seguir por essa linha, né? Então, o ponto 2 que eu queria marcar é: nada vai mudar em termos de credibilidade, de trazer investimentos, das pessoas acreditarem mais no país. Esquece, é tudo balela, não muda nada. Agora, por outro lado, Fausto, também não é o fim do mundo, porque do jeito que as pessoas estão colocando, assim, não, agora colocamos em lei que o sistema financeiro capturou em definitivo a sociedade brasileira, que nunca mais poderemos fazer gestão monetária. Não, nada disso. Eu acho que colocou. Eu não teria feito isso. Eu sou contra. Eu não teria feito essa lei de autonomia, porque eu acho que o Banco Central já opera com a autonomia necessária. Aliás, ele só fez o que ele fez nos últimos 20 anos, de destruir a economia brasileira, especialmente na parte de, vamos dizer assim, ele conquistou a estabilidade monetária às custas de destruir nosso sistema produtivo, praticando um câmbio sobrevalorizado. Ele só fez isso porque ele é autônomo, porque se ele não tivesse autonomia, ele jamais teria conseguido fazer um estrago desse tamanho. Então só mostra que o Banco Central brasileiro operou nos últimos 20 anos de maneira muito blindada em relação ao sistema político, em relação à própria presidência da República e o Executivo. Eu me lembro quando o Lula ganhou, ele, entre aspas, foi obrigado a colocar o Meirelles como presidente do Banco Central, né? Claro que foi o movimento político dele de vir para o centro e tal, mas vejam que até mesmo um governo de esquerda eleito com milhares de votos, ele vamos dizer assim, ele sucumbiu a essa ideia, né? Então, apesar de não haver uma lei ali, ele deu autonomia plena para o Banco Central, né? Então, é só para entender que, claro que a lei é lei, né? Então, se um presidente ganhar, ele não vai poder demitir o presidente do Banco Central, porque está na lei, mas existem mais coisas do que a lei. Então, eu acho que a autonomia que o Banco Central já tem no Brasil é gigantesca, né? Talvez o Brasil tenha um dos bancos centrais mais autônomos do mundo, né? Para fazer o que ele bem entende. E por um lado, as pessoas, quem acredita nisso, acha que o Banco Central é uma entidade milagrosa, que se ele tiver autonomia, ele vai trazer o desenvolvimento para o Brasil, o que também é uma mentira, uma balela, porque a gente está há 20 anos com a autonomia do Banco Central e só estamos caminhando mais para o buraco. É verdade que a gente controlou a inflação, e isso é um mérito do Banco Central, mas a questão é controlar a inflação como, né? Se você produz uma sobrevalorização cambial gigantesca, deixa o câmbio sempre apreciado, aí é moleza controlar a inflação. Quero ver fazer uma gestão macro em que você atinge estabilidade externa, aumenta a exportação de manufaturados, faz a indústria prosperar, deixa a inflação sob controle, aí sim é a arte, né? Agora, na força bruta é muito fácil controlar a inflação. Então, são várias nuances que a gente tem nessa discussão. Não é o caso de polarizar, nem de transformar isso numa torcida de times de futebol, né? Eu tenho muito medo da autonomia do Banco Central, porque eu tenho muito medo dos economistas. Eu tenho mais medo de economista do que de político. Então, a ideia de você dar autonomia para o Banco Central pressupõe uma racionalidade que os economistas, infelizmente, não têm. Eu gostaria que eles tivessem, mas eu conheço bem essa raça e eu sei que eles podem ser muito irracionais e apesar de acharem que estão fazendo ciência, que estão fazendo ações técnicas, na verdade eles estão ou defendendo interesses específicos ou realmente não entendendo o que eles estão fazendo, né? Então, para concluir, eu diria que eu não faria, não teria feito, acho que é um equívoco, mas também não acho que a gente vai ter graves consequências.
Eu acho que o Brasil dos últimos 20 anos, 30 anos até se quiser, ou 25 anos, já mostrou o que é esse Banco Central independente. Então, não acho que nada vai mudar a partir disso, né? Assim, mais ou menos essa seria a minha visão geral aí para te provocar. Não, até me surpreendeu. Eu estou nessa linha também. Na verdade, o Brasil já perdeu tanto, né, com a gestão de política econômica, já se deixou tão esmilinguido mesmo, fragmentado, despedaçado, em função do tripé macroeconômico aplicado à exaustão, muito além daquilo que ele foi, muito além do necessário para aquilo que ele foi criado lá nos anos 90, que, evidentemente, os preços já estão sendo pagos há muitos anos. Só que eu acho que tem uma virada aí na história, que é essa virada que acontece no segundo governo do Lula, lá em 2008, quando, então, e aí é que eu queria que você usasse essa oportunidade para explicar melhor como chegamos ao ponto de pagar 500 bilhões de reais por ano em juros, que eu acho que tem relação com essa possibilidade do Banco Central de fazer uma oferta ilimitada de títulos públicos. Né? A MP 435 abre essa possibilidade. Mas a questão... mas não é isso, Fausto, porque assim, o Banco Central, para ele operar a política monetária, quando ele quer tirar a moeda da economia, ele precisa colocar títulos públicos. Então, na verdade, não é um endividamento de fato que o governo está fazendo, ele simplesmente está dando um instrumento de política monetária para o Banco Central. Então, quando ele coloca títulos na carteira do Banco Central e o Banco Central enxuga a moeda e coloca esses títulos no mercado, ele está simplesmente administrando o nível da taxa de juros, o nível da Selic. Ele não está produzindo um endividamento do governo. O que produz de verdade o endividamento é pagar os 500 bilhões de reais. Isso sim é ridículo, porque o governo ele só conseguiu pagar, entre aspas, esses juros porque ele fez uma bicicleta infinita, em que todo ano ele tem um déficit de 500, 600 bi de reais, que é o que paga os 500 bi de juros. Né? Isso é um esquema Ponzi, vamos dizer assim, de bicicleta infinita. Né? Isso vem de muito antes, isso vem dos anos 90. Quem inaugurou essa política de juros exorbitantes foi o Gustavo Franco no Plano Real, porque é importante recapitular a história do nosso plano de estabilização. No Plano Real, a taxa Selic foi a 40%, 45% ao ano para segurar a panela de pressão do câmbio fixo. O câmbio fixo era algo que controlava a inflação, foi o pilar da URV e do Plano Real, e de fato controlou, mas ele controlou às custas de deixar o câmbio muito apreciado. Lembra que o câmbio veio a 0,85 centavos? Com 85 centavos de real você comprava $1, né? Como é que eles fizeram essa mágica? Colocando uma taxa de juros estratosférica. Então, com a taxa de juros estratosférica, o dinheiro entrava no país, apreciava o câmbio, reduzia o preço dos tradables e controlava a inflação. Só que qual foi o custo disso? Ao colocar a conta de juros na lua, 400, 500 bi de reais por ano, tirou a dívida pública de 30% do PIB, foi a 60% do PIB. As pessoas querem esconder isso para debaixo do tapete, mas o FHC dobrou a dívida pública. É verdade que ele reconheceu os chamados esqueletos, tinha muita coisa escondida lá no setor público que ele trouxe às claras. Eu até concederia que uns 10 pontos percentuais de dívida pública de aumento foi por conta disso. Mas tem uns 20 ali que foi explosão da dívida pública por conta dos juros muito altos, que ainda fizeram o favor de destruir a nossa indústria. Né? Então esse arranjo torto, ele vem dos 90 já. Né? Esse arranjo macroeconômico errado que destruiu o Brasil. Né? Ele vem um negócio que vem de longa data. Agora, só um ponto sobre a meta de inflação, só para a gente ver como a vida é cheia de contradições e nuances, foi o regime de metas de inflação que colocou a nossa Selic em 2%. Não fosse o regime de metas de inflação, a minha visão é que a gente nunca teria atingido uma taxa de juros tão baixa. Porque o regime de metas de inflação, e é claro que ele tem que ser administrado com pragmatismo, né, não com dogmatismo, como ele foi muitas vezes, né, mas ele obriga o Banco Central a tomar certas atitudes. Então, quando o Brasil implodiu com a pandemia, o PIB mergulhou e a inflação veio a 1,5% no ano, o Banco Central foi obrigado a cortar juros. Ele não adiantava ele ficar contando historinha, porque no regime de meta de inflação não tem historinha. Se a inflação está abaixo da meta, você corta. Se está acima, você sobe. Então é curioso, porque o próprio sistema financeiro, com representantes do sistema financeiro, com um tesoureiro, que é o Campos Neto, ele é tesoureiro, né? É a primeira vez que um tesoureiro assume a presidência do Banco Central, ele era tesoureiro do Santander, ele acabou com o juro no Brasil. Vejam como são as contradições da vida. Ele que trouxe a Selic para 2% e colocou o juro real em negativo em 2%. Vai lá, Fausto. Pois é, mas acontece que nós precisamos de uma pandemia, um evento absolutamente inesperado, para produzir um mergulho do PIB assim, histórico, para que se conseguisse chegar a um juro que ainda é nominalmente acima de zero. E agora, todas as casas entrevistadas pelo Valor Econômico já projetam
Pois é, as casas projetam o PIB, o juro, a 4% ou inclusive a 5% no final desse ano, ou seja, já contratando através de subida de curva de juros futuros, e você sabe disso, né, a alta da Selic agora. Se não vai ser agora, é exclusivamente porque nós tivemos uma perda de 6% no varejo, uma perda de 7% nos serviços no ano inteiro, e os outros dados horrorosos que estão chegando por aí. Ou seja, então, na prática, a gestão de política monetária não feita pelo regime de metas de inflação não significa uma resposta à inatividade. Significa que nós apenas inercialmente baixamos quando a atividade mergulha muito mais. Ou seja, o que eu quero criticar é o seguinte: a política monetária feita pelos representantes dos bancos privados no governo, que são como o Roberto Campos Neto e tantos outros, Gustavo Franco, que já passaram por lá, no fundo, ela continua categorizando desproporcionalmente os critérios. O critério do nível de atividade continua sendo muito menos importante do que o nível de controle da inflação, apesar da inflação estar sistematicamente controlada há 30 anos. Ou você discorda disso? Eu discordo em partes, porque conhecendo o Brasil como eu conheço, na pandemia eu te digo, a Selic não teria caído para 2%, ela teria caído para 6,5%, 7%. Porque o economista é louco para contar historinha. Então, ele ia contar uma historinha de que o juro neutro no Brasil é XPTO, que tem incerteza jurisdicional, que a tia dele quebrou o braço. Ele ia inventar um monte de história para dizer que a Selic teria que parar no 6%. Então, a Selic só veio para baixo de verdade porque, e eu volto a repetir e reforçar a minha predileção pelo sistema de meta de inflação. O sistema de meta de inflação acaba com historinha de economista. Então, não fosse o regime de meta de inflação, muito provavelmente a Selic teria parado nos 6%. Ou talvez não tivesse nem cortado. Eu vou te dar um exemplo, Fausto. Quando estourou a crise de 2008, o Banco Central subiu juros no Brasil. Subiu juros quando estourou a crise de 2008. Né? Então, isso que eu falo, é deixar o Banco Central na mão de economista é um negócio muito arriscado. Muito arriscado. Né? Eu prefiro que ele tenha regras a serem seguidas. E eu acho que a regra, como diz um amigo meu, o regime de meta de inflação é o pior regime monetário que existe, exceto todos os outros. Né? Ele tem vários problemas, mas eu nunca vi um regime melhor, e acho que o pior de tudo é você deixar na mão de economistas livremente escolhendo a taxa de juros, porque eles vão te contar um monte de história e não vão cortar. Então, pelo menos no regime de metas de inflação, há uma obrigação, porque senão você fica pagando mico. O Banco Central ele não tem o que falar. Se a inflação está em 1,5%, para que ele vai deixar a Selic em 6%? Que vai deixar um juro real explosivo, né? Agora está acontecendo um pouco isso que você falou. Existe uma pressão violenta para que a taxa de juros suba, e é importante frisar que o sistema financeiro ganha muito dinheiro com juro alto. Não são nem os bancos, é o sistema financeiro no sentido amplo. Porque essa massa de 5 trilhões de reais que rende juros, rende, vamos dizer assim, abocanha um pedaço do orçamento público gigantesco, que vai para a mão dos gestores de fundo, para os bancos como gestores de fundo. Não na sua atividade de crédito. Na sua atividade de crédito, o banco ganha dinheiro de qualquer maneira. Basta ver agora, Fausto, você sabe melhor do que eu. A Selic está 2%, quanto que o banco está cobrando no empréstimo? 20%. Então, o banco é indiferente. Nosso sistema financeiro é monopolizado, oligopolizado, e a única maneira de resolver isso é aumentar a competição. Não é o nível da taxa de juros que vai mudar isso. Agora, para os gestores de riqueza líquida, faz toda a diferença do mundo. Você tem uma Selic a 5, 10, 15 ou 20, numa massa de 5 trilhões de reais, é evidente que quanto maior o juro, a transferência de renda vai ser absurda. Então, todos os gestores de riqueza líquida vão sempre defender que é igual a gente falar do câmbio de equilíbrio industrial, que o bom é sempre 20% mais valorizado, então os gestores de riqueza líquida vão falar, não, o juro correto é sempre 20% a mais do que está. Né? É uma questão de defesa de interesses de classe nesse sentido. Né? Estou falando não da ótica, vamos dizer assim, tentar fazer uma análise mais técnica. Né? Então, a pressão está aí e está muito clara. Só que, de novo, o regime de metas de inflação será uma trava para isso. Você vai ver. Se a economia implodir como ela está implodindo, se a nossa inflação ficar em 3,5% esse ano de 2021, vai ser muito difícil o Banco Central colocar a Selic muito mais acima de 3,5%. Ele pode até botar em 4%, mas com uma Selic de 3,5% e o juro de 4%, vai ser um juro real de 0,5% ali, entendeu? Então, o meu ponto é, a inflação ela ancora para baixo os juros, no regime de metas de inflação. Por isso que eu se usado de maneira pragmática. Né? Até tenho uma posição, vamos dizer assim, mais crítica, né, em relação aos meus amigos heterodoxos, né? Mas não é porque eu sou lacaio do capital, não. Né? Porque tem muita gente que me acusa de ser defensor do sistema financeiro e lacaio do capital, etc, etc. Não é assim. Infelizmente, a minha visão fica acima de tudo. Né? O que eu acredito, independente de qualquer outra coisa. Então,
Eu acho que eu prefiro ter meta de inflação do que deixar um regime solto. Porque daí, se deixar solto, aí eu já vi cada absurdo que não quero ver de novo, não. Duas perguntas para ir concluindo. Uma delas é, acho que rápida e técnica, que seria o seguinte. Porém, Paulo, você tem o seguinte: a inflação no Brasil atualmente, os IPCs, estão revelando números um pouco mais expressivos do que aquilo que a inflação real demonstra nos serviços, etc. A inflação geral ela continua bem baixa, mas a inflação específica, que responde a câmbio, que responde a mercados internacionais, tem certos repiques explosivos. Isso é traduzido para o público em geral como a inflação voltou, a inflação subiu. Ou a inflação de alimentos, a inflação das Exato. commodities. Né? Pois é, dado que essa inflação não é a inflação, é um composto de pequenas inflações ocasionais e pontuais e que podem ser tratadas por outros instrumentos que não são os juros, o regime de metas de inflação não terá que responder com juros a este tipo de inflação que não pede aumento de juros. E segunda pergunta, nós estamos numa época em que, desde a grande crise de 2008, discute-se o financiamento direto das economias para a recuperação do nível de atividade via bancos centrais. Quantitative easing foi isso. Para surpresa de todo mundo que aí é mais ortodoxo, não houve um processo inflacionário no mundo, apesar de ter um oceano, um oitavo oceano no mundo, que é o oceano de liquidez, de dinheiro. Os juros acabaram. E aí o dinheiro começou a ser uma grande poça, onde todo mundo nada e não acontece nada. E aí, diante disso, quer dizer, o Brasil ainda se autoproíbe de fazer a mesma coisa, que seria a emissão de tesouro, a emissão de títulos de tesouro em mercado primário, ou seja, comprados pelo Banco Central para fazer a economia andar através de uma injeção direta de liquidez e não intermediada pelos juros de mercado. Muito bem, não sei se tudo ficou muito complicado, mas o Paulo certamente saberá responder essas duas coisas com um vocabulário que você, nosso ouvinte, vai entender. Paulo, contigo. Bom, começando por essa última pergunta, né, que você fez, que é do MMT, né, a ideia de que o Banco Central pode comprar os títulos emitidos na própria moeda para financiar o gasto do Tesouro, que é o que o mundo inteiro fez e o Brasil não fez, né? Eu acho que realmente é um equívoco. Eu acho que o Brasil deveria autorizar o Banco Central a comprar títulos públicos emitidos no mercado primário para financiar o Tesouro, né, o que todo mundo está fazendo. Agora, isto posto, Fausto, vamos lembrar que no ano passado a gente teve um déficit público de 600 bilhões de reais primário, que foi todo ele financiado por colocação de dívida pública. Ou seja, tanto havia espaço no orçamento que o próprio setor privado absorveu esse montante colossal de dívida. Lembre-se que o déficit primário nosso vinha em 100 bi, 120 bi por ano. Ele pulou para 600, multiplicou por 6, mais a conta de juros, a gente teve um déficit nominal de 1 trilhão de reais no ano passado. Aliás, a ironia do destino, Paulo Guedes fez o maior déficit da história brasileira, né? Um déficit de 1 trilhão de reais. E todo ele foi absorvido pelo mercado privado. Né? O Banco Central sequer precisou lançar a mão dessa ferramenta, que eu faria com certeza. Eu acho que a gente está, vamos dizer assim, atando as nossas próprias mãos de maneira equivocada. Tá? Mas é importante dizer que isso, o ano passado, a PEC da guerra, o orçamento de guerra, nos permitiu fazer MMT. O Brasil fez MMT o ano passado. Ele financiou o auxílio emergencial, o Pronamp, todos os programas com emissão de dívida que o mercado acabou absorvendo. O próprio mercado, que fica chiando, reclamando, ele tomou toda essa dívida. Só em outubro o mercado comprou 200 bilhões de reais em título público. Né? Foi o recorde de emissão no único mês. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você falou da inflação está subindo, e ela está subindo mesmo, especialmente graças a alimentos e commodities, não é a inflação do IPCA, do consumidor, que é o que baliza o sistema de meta de inflação, mas já está claro que a gente vai bater 6% de IPCA acumulado em 12 meses, lá para março, abril, maio, quando você olhar para trás, que o IPCA de dezembro foi muito salgado, né? Então o Banco Central sabe disso. Agora, é o que eu estava falando do regime de meta de inflação. A realidade ela é muito dura contra ideologias. Então, se você tem a ideologia de que o juro tem que subir porque a inflação está saindo do controle, pois bem, você está no Banco Central, se você fizer isso, vai pagar mico. Porque vai ficar claro que no final desse ano a inflação vai ceder e muito provavelmente em 2022 ela vai voltar para 3,5%. Então o Banco Central vai falar, bom, tudo bem, eu errei. Nós podemos até argumentar que ele estava defendendo interesses, mas ele vai ter que passar um recibo de erro, porque se ele jogar a Selic em 8 e a inflação ficar em 3,5%, primeiro que ele vai afundar de vez a economia, porque ele vai colocar um juro real bizarro para uma economia como a nossa que está em depressão, né? E segundo que ele vai ter que passar um recibo gigantesco de incompetência, né? De ter jogado um juro nominal muito alto
veja, a trajetória da inflação é incerta, ninguém sabe o que vai acontecer com a inflação. Então, o Banco Central já dá para perceber que ele está com medo de fazer um overshooting de juros. O próprio Campos Neto já falou 2 vezes que, olha, a atividade está mais fraca, teve recuperação em V, mas perdeu o momento. Eu já sinto os caras meio hesitando com isso daí. Então, para mim não está claro que eles vão dar uma cacetada nos juros lá para cima. Eu acho que eles vão trazer a Selic para 3, 3,5, vão ficar ali morrendo de medo e vão parar. Eu acho, tá? Ou seja, tem muitas questões técnicas aí para a gente discutir. Eu acho que não dá para, e você faz isso muito bem, não dá para abordar esses temas de maneira apaixonada, né? No sentido de que, puta, meu time é esse, seu time é aquele e tal. A gente tem que olhar todas as perspectivas e ser bastante pragmático em relação a isso, né, Fausto? Legal. Gostei da entrevista. Fazia tempo que eu não entrava um pouco na porrada com você, assim, foi bacana? Não, pelo contrário, cara. Eu acho que assim o debate franco e aberto é fundamental. Assim, é o que eu te falei, hit me as hard as you can, cara. A ideia de debater ideias é isso, entendeu? Mas eu acho que, na verdade, o vídeo acabou ficando didático e interessante para quem está intrigado com esse complexo de questões aí que nos atinge. Obviamente, pessoal, que o Brasil tem uma disfuncionalidade na relação entre a sua gestão monetária, ou seja, o quanto da política econômica acaba sendo regulado pelos juros, que é um pouco demais, né? E o restante, ou seja, o quanto nós deixamos de usar o orçamento público para coisas que são necessárias, o quanto isso impacta na carência de serviços públicos cada vez maior, o quanto, como eu falei no meu vídeo mais cedo, né, que eu já publiquei, cidades vão se despedaçando por falta de investimentos em infraestrutura, que sequer para manutenção a gente consegue colocar. Então é evidente que isso tudo está imbricado. Não, agora, e mais até, depois conclui, depois eu queria falar mais um pouquinho sobre esse ponto que você tocou aí. Bom, então aproveita. Não, e acho que o efeito simbólico da autonomia do Banco Central é muito ruim, porque a gente está com uma pandemia para tomar conta, a gente não conseguiu vacinar as pessoas, a gente está numa situação dramática de fim de auxílio emergencial, e o Congresso vai discutir a autonomia do Banco Central, um negócio completamente estapafúrdio e extemporâneo. Assim, não tem nada a ver discutir a autonomia do Banco Central agora. Assim, é como você está no inverno de Nova York com menos 15 graus e chega um cara de sunga lá, vamos pra praia e tal. Quer dizer, o cara está completamente deslocado do que está acontecendo, né? Realmente, ele sabe quando você vai na festa errada, né? Ele chegou num lugar que não tinha nada a ver, né? Mas, enfim, mas tem esse simbólico errado, tem um outro simbólico muito errado, porque o governo, ele desmontou ministérios que são chave para o desenvolvimento econômico, da nossa perspectiva. Ele desmontou o MIDIC, ele desmontou o Ministério do Planejamento. Então, ao mesmo tempo em que ele dá um status de quase de Deus para o Banco Central, que é o Deus que irá nos salvar, ele mata todos os outros deuses que eram fundamentais para a gente, desenvolvimento de indústria, de tecnologia, sofisticação produtiva, coisa do planejamento. Então, ele suprime os ministérios que são essenciais e pega um único que ele acha que é o salvador da pátria e quer conduzir o país na mão. Quer dizer, então, desse ponto de vista também, eu acho que não faz o menor sentido, né? Ô Paulo, então assim, vamos encerrando a entrevista de hoje, mas eu já vou deixar encomendado aqui uma outra conversa que eu acho que seria subsequente a essa, que é sobre a conta de capitais do Brasil, né? Diferentemente daquilo que todo mundo fala, de que o Brasil é uma economia fechada, amigos e amigas, o Brasil tem conta de capital aberta desde os anos 90, o que compensa com largueza as barreiras tarifárias, alfandegárias que o Brasil possa eventualmente ainda colocar sobre determinadas coisas no comércio internacional. Muitas das barreiras que nós temos hoje ainda são contraproducentes à produção, ou seja, contraproducentes à indústria. Por exemplo, a questão do aço, mas a gente pode falar isso mais à frente. Enquanto a conta de capital está aberta e eles podem fazer o que quiserem com a entrada e saída de dólares, é uma das razões pelas quais a gente tem que ficar com essa macroeconomia de juros tão disfuncional. E eu tenho certeza que o Paulo vai aceitar conversar comigo sobre isso na semana que vem. Pessoal, obrigado. Muito obrigado de assistirem aí essa discussão tão complexa, mas que acho que é necessária. Paulo, obrigado mais uma vez. Valeu, Fausto. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço, pessoal. Assina os nossos canais. Até a próxima.